Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula sobre redes GNSS, né? Então na última aula nós planejamos essa rede que ficou com essa geometria, né? Nós notamos que basicamente todas as linhas de bases independentes aqui se repetem, o que permite a gente fazer pré-análises, né? Nós temos uma linha de base aqui que é conhecida e ela também será processada, né? Então vai permitir a gente fazer essa pré-análise de linha base conhecida. E a figura que é uma figura geometricamente fechada, né? O que permite a gente fazer cálculo de erro de fechamento, né? Bom, no total foram 5 observações, 5 sessões de observação, né? E aí cada sessão aí nós temos as linhas de bases que são independentes, né? Bom, em termos práticos, né? Então, imaginando, claro, isso aqui a gente está simulando uma rede GNSS, como se fosse uma rede GNSS para o município, né? Então, imaginando que esses pontos aqui são pontos que foram ocupados, né? Com o receptor GNSS, né? E os pontos P4 e P3 são pontos de coordenadas conhecidas, que pode ser uma rede, pode ser um marco passivo, né? Um marco geodésico passivo, ou poderia ser um marco da pertencente à RBMC, né? Um marco ativo, né? Uma antena instalada fornecendo dados 24 horas para a gente. Aqui no caso, todos os dados que eu vou trabalhar são dados da própria RBMC, porque nós estamos simulando uma rede geodésica, uma rede GNSS. Tá certo? Bom, o próximo passo agora, então, é nós processarmos, né, os dados. Então, a gente planejou a rede, fomos para campo, coletamos os dados, então ocupamos a primeira sessão de rastreio. Foi ocupado o ponto P1, P3, P4, P3 e P4, né, na primeira sessão de rastreio. Então, só que eu tenho um arquivo para cada ponto. Segunda sessão, outros arquivos e assim por diante. Então, cada ponto que é ocupado, né, você tem um arquivo de dados diferente em cada sessão de rastreio. Então, no caso, por exemplo, o P1 eu tenho 1, 2, 3, 4 arquivos de dados, o ponto P1, por exemplo, né, e cada arquivo é referente a uma sessão de observação diferente. Para fazer aqui, claro, né, a gente pensando aqui no posicionamento relativo. Tá bom? Então, agora nós vamos em termos de software, né? Então, vamos imaginar que a gente já foi para campo, coletamos os nossos dados, né? Carregamos esses dados no computador e agora nós vamos processar esses dados. Tá? Então, o primeiro passo agora é processar todas as linhas de base. Então, aqui é o software Topcon Tools, né? Então, eu abri ele aqui, vai aparecer essa abinha para vocês. E nós vamos começar aqui com New Job. New Job. Caso essa abinha aqui não apareça para vocês, pode vir aqui em Job e New Job novamente aqui, tá certo? Bom, nome do trabalho. Eu vou dar um nome aqui de rede GNSS, rede underline GNSS. Toma cuidado com caracteres especiais. Isso pode trazer algum problema aí de reconhecimento de pasta, tá? No caso, vou colocar numa pasta minha aqui, vou salvar o projeto nessa pasta, criado por Vinícius Francisco Bofato. Comentário aqui, processamento, pré-análise e ajustamento de rede GNSS. Bom, feito isso, o próximo item aqui é configurações. Então, aqui nós vamos configurar como nós queremos fazer o nosso processamento dos dados. Então, nós vamos aqui em Edit Configuration, vai abrir essa abinha aqui para a gente, né? E aqui nós temos a opção, várias opções aqui, né? O display, no caso, para mostrar o número de casas decimais que nós queremos mostrar na tela. Por exemplo, distância, 3 dígitos, coordenadas cartesianas, 3 dígitos, ângulos, né? Os segundos, 4 dígitos, enfim. Aqui é mais assim, características de configurações do número de casas, né? Enfim. Então, a precisão decimal aqui. Os outros itens aqui, essa parte de roads e angles aqui, não vamos falar aqui. E o tempo aqui, nós vamos trabalhar no tempo local, né? Então, o TC é menos 3 horas, horário de Brasília. Tá certo? O próximo item aqui é sistemas de coordenadas. Bom, no caso aqui, nós vamos trabalhar no sistema do Brasil, então o sistema de referência aqui que vem associado ao Datum Sirgas 2000. Nós vamos buscar aqui o Sirgas 2000. No caso aqui, o meu já está pré-configurado aqui com o Sirgas 2000. Mas eu poderia, por exemplo, vou deletar esse aqui, ó. Eu poderia, por exemplo, imaginar que eu não tivesse o Sirgas disponível aqui. Eu teria que criar um novo sistema de referência. Para isso, basta vir aqui em Custom, adicionar, caso não tenha. Sirgas, vou dar um nome, Sirgas 2000.
que é o sistema de referência adotado no Brasil. Vamos aqui, vamos colocar aqui o elipsóide associado, o GRS80. GRS80 aqui. E aqui são os parâmetros de transformação, que no caso, né, de um referencial em relação a outro. No caso, nós não vamos aplicar nenhum tipo de transformação. Ok. Foi configurado aqui. Vamos lá em Datum. E nossa última informação é o SIRGAS 2000, que é o nosso referencial. Sistema de projeção. É a minha recomendação, sempre que for trabalhar com a parte de processamento dos dados, né, evitem trabalhar com o sistema de projeção. E às vezes você pode estar trabalhando numa área que está na borda de fuso. E aí vai trazer coordenadas ali, coordenadas, na verdade, que um fuso vai ter um sistema, em outro fuso é outro sistema de coordenadas. Então você está trabalhando em dois sistemas de coordenadas diferentes. Então isso não é recomendado, né? Então a gente trabalha com SIRGAS 2000, e aí geoide a gente não vai trabalhar com altitude ortométrica, só geométrica, né? Elipsoidal. E na escolha do tipo de coordenada, a gente escolhe aqui o datum. Datum é referente ao datum que a gente selecionou aqui, SIRGAS. Latitude, longitude e altitude elipsoidal. Tá em inglês aqui, né? Ellipsoidal height, tá certo? É esse primeiro item aqui. Tem outras opções aqui, né? Por exemplo, WGS74, né? É um referencial geocêntrico também. Mas nós vamos trabalhar com o referencial geocêntrico, o SIRGAS 2000, tá certo? É adotado no Brasil para fins de levantamento topográfico, geodésico, cartografia. É o referencial hoje adotado aqui no nosso país. Bom, feito isso, nós temos ainda outros itens aqui, questão de unidades, lineares, metros, ângulos, né? Isso aqui a gente não vai trabalhar. A parte do ajustamento não é agora, é posterior. E nós vamos na parte de processamento dos dados, GPS mais post-process. Aí, nesse caso, nós vamos configurar algumas configurações básicas aqui, são massa de elevação. O que eu recomendo, vai para campo com receptor, deixa zero. Deixa zero para fazer o pós-processamento, tá? Para pós-processamento, que é fazer o processamento em escritório, massa de elevação zero. E aqui na hora do processamento dos dados, a gente pode configurar a melhor massa de elevação, de modo que consiga remover ali alguns ruídos, né? E isso permite a gente obter uma solução melhor, né? Então, geralmente adota massa de 10, né, 15, enfim. No caso, no primeiro processamento, eu vou deixar tudo próximo de zero. Aqui o software não permite deixar zero, então eu vou deixar com 1 grau aqui de elevação, tá bom? É aquela massa, ou seja, satélites estão próximos de 0 graus ali, né? Próximo do horizonte do observador, 30 minutos, por exemplo, não vão ser observados, ok? Bom, sistema aqui, o GPS mais é o GPS e o GLONASS. Salvar resíduos, vai salvar os resíduos do processamento, né? Das duplas diferenças no caso, que é o processamento relativo. É claro que tem essa opção aqui de máximo comprimento de um vetor. Isso aqui é interessante quando você está trabalhando com várias linhas bases ou várias redes, né? E aí você quer processar as linhas de bases menores, coloca linhas de base até 10 km, linhas de base até 30, enfim. Então ele vai processar as linhas de bases que você quer limitar ali sua área de trabalho para processar, para organização dos resultados. Linhas de base de máximo de 10 km, processa essa no projeto. Todas as linhas de base maiores eu não quero considerar no meu projeto, né? Enfim, e aqui eu vou deixar desabilitado, né? Porque eu quero processar independente aí do comprimento da linha base. Salvar os resíduos, tempo mínimo de duração de qualquer aí, observação de qualquer linha base vai ser aí no mínimo 60, né? Então, ocupação menores que 1 minuto, né? Não vão considerar nos dados, né? Então, é claro que geralmente no GNSS a gente não fica por esse 1 minuto ali, né? Geralmente é um pouco mais. No pior das condições, assim, nos melhores das condições ali, a gente pode ver num cinemático, por exemplo, o cara ficar ali na ordem de, por exemplo, o stop and go, né? Um tipo de processamento relativo ali que cada vez mais está caindo em desuso, né? Então, por isso que na disciplina aqui ele foi não foi apresentado, né? Mas o método aqui cinemático, né? O stop and go, né? Chamado stop and go ou go cinematic aqui, por exemplo, né? Geralmente tem que ficar de 2 a 5 minutos no ponto, né? Enquanto que o primeiro caso aqui, que é o continuous, né? Então é um processamento contínuo. Aí nesse caso você pode deixar, inclusive, ele processar o tempo ali, né? De cada ponto, às vezes pode durar menos de poucos segundos, né? Aí nesse caso teria que mudar aqui, por exemplo, deixar automático, né? Enfim, ele selecionar ali
o tipo de processamento, tá certo? Mas enfim, vamos deixar aqui, isso aqui a gente deixa fixed time, 60 segundos, isso aqui é habilitado, né? Embora a gente não vá usar. E a parte do engine aqui, que é a parte que a gente pode selecionar o tipo de processamento. Então, estático, né? E aí está no automático dele aqui. Uma recomendação que eu falo para vocês é o seguinte: quando vocês não têm experiência ainda com processamento de dados de NSS, está começando, eu recomendo deixar tudo no automático primeiro. Processar os dados no default dele. Deixar o próprio software escolher a melhor opção, né? Quando é automático, que ele escolhe a opção que ele vai processar os dados, tá? Mas a gente tem a opção aqui, baseline, linha de base, né? A gente pode selecionar aqui, tem vários tipos de processamento aqui, né, disponíveis, né? Processar L1 e L2, somente L1. L2, a Ion Free, só com solução das ambiguidades com solução flutuante, né? Código diferente, no caso aqui é somente diferença do código, ou seja, pseudodistância pelo código, né? Aqui combinação L1 mais L2, né? Nesse caso aí você tem a famosa Narrow Lane Combination, né? Combinação de banda curta, o pessoal comenta, né? O comprimento de onda aqui é bem pequeno, né? Nesse caso. L1 menos L2, né? Então nesse caso você tem um comprimento de onda maior, chamado de Wide Lane, enfim. Ion Free, né? Com solução fixa, usando L1 L2. Aí tem uma solução aqui chamada para linhas de bases muito longas, se eu não me engano, o software adota linhas de bases muito longas quando é algo aí maiores que maior, se eu não me engano, de 400 km, tá? Aí tem um processamento específico para isso. E Wide Lane também, usando o Ion Free ali, uma combinação também entre frequências, né? Quando a linha de base ali, geralmente ela é maior aí que 100 km, essa solução que é escolhida. Como a gente aqui não estudamos cada item desse especificamente, né? Eu vou deixar aqui de forma automática, tá? E depois vocês aí, por curiosidade, podem testar as várias soluções aqui. O que é recomendado, né? Como eu comentei com vocês, linhas de bases menores que 10 km ali, L1 apenas é suficiente, né? Tá certo? Linhas de bases maiores, L1, L2, né? Enfim. Mas se você deixa no automático, o próprio software de processamento escolhe a melhor opção, quer dizer, a melhor opção que ele está dentro dos experimentos que, quando desenvolveu o software, foi adotado, né? Tá certo? E aí, essa parte de troposfera, que é a parte de estimativa do atraso troposférico, modelos, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui para estimar o atraso troposférico, modelos, etc. A gente vai adotar tudo o default mesmo do software aqui por enquanto, tá certo? E a parte de controle de qualidade, para deixar bem claro para vocês, isso daqui na verdade são tolerâncias que são colocadas ali para que um determinado resultado, né, atenda. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, point precision, que é a precisão dos pontos. Então, na precisão horizontal do ponto, no caso, o erro dele, o desvio padrão dele na horizontal, né, não é o erro, é o desvio padrão. O desvio padrão dele na horizontal, que é o desvio padrão na horizontal, né, planimétrico, né? O desvio padrão planimétrico dele é tolerável a 2 centímetros. O que vai acontecer? Pontos que são maiores que 2 centímetros, ele vai trazer uma mensagem lá de cuidado, né? De perigo. Olha, a sua precisão foi maior do que foi recomendado no projeto, dentro da tolerância do projeto. Então, aqui são tolerâncias que você pode colocar dentro do seu projeto, né? Meu projeto tem que, a precisão horizontal tem que ser no máximo aqui, por exemplo, 5 centímetros. A vertical aqui, por exemplo, até 10 centímetros, por exemplo, né? Aqui o cinemático não vou entrar em detalhes, mas a gente está trabalhando com a parte que é tipo estático, né? Então aqui é a precisão no ponto, né? Aí tem o GPS, OBS e Precision. O que é esse GPS e OBS? É a precisão nas componentes da linha base, ΔX, ΔY, ΔZ. Aí eu tenho a componente planimétrica, que é formada basicamente ali pela componente norte e east, e o eixo Y e o eixo X ali, east e norte, tá certo? Aqui tá, por exemplo, na linha base no máximo admitido 2 centímetros, na vertical 5 centímetros, por exemplo. Mas poderia colocar de acordo com o projeto. Apenas tolerâncias mesmo, né? Esse loop closers aqui, precisions, é precisão do erro de fechamento da figura. Então, você está num projeto que fala assim, na minha rede geodésica, a tolerância do erro de fechamento é no máximo ali permitido de 3 centímetros. Está aqui, por exemplo. Na vertical, 100 centímetros. Em termos relativos, ppm, 5 ppm, ou seja, em 1 km,
eu posso ter uma tolerância de até 5 centímetros. Um erro de 5 centímetros, né? Um erro de fechamento de 5 desculpa, um erro de fechamento de 5 milímetros para 1 quilômetro, né? 5 ppm significa isso. Ou vertical, mesma coisa, 5 milímetros para 1 quilômetro. Essa é a ideia da análise relativa, tá certo? Bom, algumas mensagens de erro, né, que não atende, por exemplo, o projeto, você pode selecionar nessa item, que é Automatic Tests, por exemplo. Quando a solução for flutuante, eu quero que forneça ali um alarme. Alarme, sua solução, a linha vai ficar vermelha, algo assim, né? Ou vai emitir um som falando que a sua solução foi flutuante. Geralmente aqui no software de processamento do Topicon, você vai ver a linha vai ficar vermelha. Quando a linha não atende a solução fixa. Float aqui é a solução flutuante das ambiguidades. Tá certo? Não atendeu a precisão esse PP não é posicionamento por ponto, não é isso. PP é pós-processado. Tá bom? Escritório, aquela mesma ideia. Não atendeu a precisão que a gente preconizou aqui, né? PP static, tá certo? A gente preconizou lá no caso da solução estática, a gente preconizou antes aqui, ó, a gente selecionou aqui antes, né? Tá certo? Bom, verificar quando esses pontos são idênticos, por exemplo. Ele já faz um teste, né? Esse teste que ele vai fazer é o seguinte, ele vai verificar se os pontos ali, né? No caso, os pontos... muitas vezes você coloca nome de pontos que são diferentes, mas é o mesmo ponto. Por exemplo, você foi para campo, coletou o ponto P1. Aí no outro dia você coletou aquele ponto P1 novamente, só que você acabou dando outro nome, sei lá, P1_2, por exemplo. Ele vai identificar que tanto P1 quanto P1_2 é o mesmo ponto, né? Já que estão com posições aproximadas ali, tá certo? Mas eu vou deixar isso aqui para a gente resolver isso, tá certo? Não vou deixar ele resolver de forma automática, não. Tá? Nome errado, essas coisas, parâmetro de antena inválido, enfim, são coisas que ele pode trazer de mensagem de erro. Eu vou deixar da forma assim, ó, desse formato aqui. Talvez a solução flutuante é interessante ele emitir para a gente que não deu a solução flutuante, né? Emitir um alarme para a gente, no caso vai ser a linha ali vai ficar vermelha, possivelmente, né? E se alguma coisa de algum parâmetro inválido de antena ali, faltando, por exemplo, a altura da antena ou algo assim, né? Ele fornece alguma mensagem de erro para a gente, tá? Bom, vou salvar essas configurações, então assim, o mais importante até agora foi o quê? Massa, elevação, definir o tipo de sistema e salvar os resíduos aqui, né? E, claro, sistema de coordenadas, extremamente importante. Errou aqui o sistema de coordenadas, você pode fazer o processamento mais bonito do mundo, mas se você errou aqui, já está tudo errado o seu processamento. Vou salvar as configurações, vou chamar aqui de PR default, tá? Para lembrar que está usando as características padrões do próprio software, ok. Já existia um que eu tinha criado, vou sobrescrever. Então, antes de dar ok aqui, salvar configurações. Depois, ok. Agora nós vamos aqui procurar ele. No caso que já estava setado, a PR default. Aí muitas vezes ele fica num outro aqui, com esse GPS mais aqui. Você tem que lembrar de selecionar a configuração que nós fizemos agora há pouco. PR default. Ok. Pronto, feito. Então, o nosso projeto está configurado.